Bom, o Brasil é hoje o país mais ansioso de todo o planeta. A gente lidera um ranking global que, sinceramente, ninguém quer liderar. É um dado assustador. Muito. E o paradoxo que a gente vive atualmente é muito brutal, sabe? Pensa bem, se uma pessoa quebra a perna no meio da rua, a nossa sociedade tem toda a infraestrutura pronta ali. Com certeza. Ambulância, raio-x. Exato, raio-x de última geração, cirurgia, fisioterapia. Ninguém olha para uma fratura exposta e diz para a pessoa, sei lá, apenas pensar positivo que o osso cola sozinho. Nossa, não, de jeito nenhum. Isso seria um absurdo. Pois é, mas quando a estrutura que se rompe é a da nossa própria mente, quando o sistema nervoso entra em colapso, a nossa cultura ainda prescreve uma mistura bizarra de silêncio, de vergonha e aquela expectativa irreal de que o tempo resolve tudo. Sim, e essa discrepância, na verdade, é o sintoma de uma sociedade que separou o corpo da mente de uma forma completamente artificial. Totalmente artificial. Sim, a gente trata o cérebro humano como se ele operasse em um vácuo, né? Isolado da biologia. E a nossa imersão de hoje ataca exatamente esse ponto cego. Exatamente. E o foco do nosso mergulho hoje é um material muito interessante do Daniel Guedes, o mini-book chamado Por que é importante fazer terapia? É um texto excelente e o que torna essa obra central para a nossa discussão não é só o fato de defender o autoconhecimento, é a forma como ela expõe o custo altíssimo da nossa ignorância emocional, sabe? Ter acesso a esses dados hoje em dia é algo que tem o potencial real de salvar vidas. Com certeza. E a nossa missão aqui, para quem está ouvindo, não é simplesmente explicar o que é terapia. Quem acompanha as nossas análises já sabe que não se trata de deitar num divã e ficar reclamando do chefe o tempo todo. O buraco é bem mais embaixo. Muito mais embaixo. O objetivo dessa imersão é desmistificar o processo. É entender por que o cuidado com a mente deixou de ser um luxo e virou uma urgência de saúde pública. Exato, e quebrar as barreiras que impedem as pessoas de buscarem ajuda. Beleza, vamos desconstruir isso. Porque a gente vive num mundo que exige produtividade o tempo todo, né? Respostas rápidas, sorrisos constantes nas redes sociais e o cuidado com a mente vai ficando para trás. Então, antes da gente debater quando buscar ajuda, a gente precisa alinhar o que realmente é terapia, certo? Perfeito, é o primeiro passo lógico. A psicoterapia não é um simples desabafo. É um trabalho ativo. Não é ir lá bater papo. Não, de forma alguma. É um trabalho de autoconhecimento, conduzido por um profissional habilitado, focando ali na compreensão de padrões de pensamento, de emoções, de comportamentos. E existem várias abordagens, né? Sim, muitas. Tem a psicanálise, a terapia cognitivo-comportamental, a linha humanista, a sistêmica. É uma caixa de ferramentas bem diversa. Bem diversa. Mas tem uma frase central do material do Daniel Guedes que resume isso perfeitamente. Ele diz assim: a terapia não muda o que aconteceu, ela muda a relação que se tem com o que aconteceu. Nossa, isso é muito forte. Muda a relação que a gente tem com o passado. Exatamente. E aí a gente volta naquele paradoxo da dor que você mencionou. Quando o peito dói, a pessoa busca um cardiologista correndo. Quando o tornozelo torce, vai ao ortopedista. Ninguém hesita. Ninguém hesita. Mas quando a mente dói, a tendência cultural é tentar resolver sozinho, por puro medo de parecer fraco. O estigma ainda é muito forte. E os dados da Organização Mundial da Saúde estão aí para provar, né? A depressão é a principal causa de incapacidade no mundo hoje. É o mal do século, como dizem. E o Brasil lidera na ansiedade. Pois é. E aí eu fico pensando, se alguém quebra a perna, ninguém fala para essa pessoa continuar andando como se nada tivesse acontecido. Mas com a ansiedade, o tratamento esbarra nesse preconceito absurdo. Se os números da OMS são tão gritantes, por que o estigma ainda vence o bom senso na imensa maioria das vezes? O que é fascinante aqui é que essa resistência toda tem raízes neurológicas, sabia? A ciência já comprovou isso. Sério? Como assim neurológicas? Bom, o cérebro humano foi programado evolutivamente para evitar a dor. Ponto. E isso, obviamente, inclui a dor emocional. Transtornos mentais têm causas biológicas, psicológicas e sociais. Não é frescura. De jeito nenhum. O sofrimento psíquico não é fraqueza individual.
Quando uma pessoa sofre um trauma crônico ou vive sob aquele estresse constante de ter que manter uma persona impecável no trabalho, o cérebro dela cria mecanismos de defesa. Ele tenta proteger a pessoa de alguma forma. Exato. Ele constrói muros em volta daquelas memórias ou daquelas emoções, justamente para que o indivíduo continue funcionando no dia a dia. Entendi. E a terapia propõe exatamente o inverso. Ela propõe derrubar esses muros. E, para o nosso cérebro reptiliano, derrubar o muro de proteção soa como uma ameaça de morte. Caramba! Então a fuga da terapia não é uma falha de caráter ou preguiça. É um mecanismo biológico de defesa rodando ali em segundo plano. Totalmente. A dor emocional ativa as mesmíssimas redes neurais que a dor física. O nosso cérebro não diferencia um osso quebrado de uma rejeição muito profunda ou de um luto que não foi processado. É tudo dor no fim das contas. É tudo dor. Portanto, pedir para alguém ir à terapia e confrontar as próprias sombras é, na linguagem do sistema nervoso central, pedir para essa pessoa colocar a mão no fogo voluntariamente. Mas aí entra um paradoxo enorme, né? Ao tentar evitar essa queimadura de curto prazo, a pessoa acaba gerando um incêndio sistêmico no próprio corpo. É uma analogia perfeita. É exatamente isso. Porque a ciência já mostra que o sofrimento psicológico não fica preso no mundo das ideias. Ele tem efeitos muito físicos. Ele afeta o sistema imunológico, detona a qualidade do sono, acaba com a produtividade diária. Sim, o sofrimento psíquico descarrega cortisol na corrente sanguínea o tempo todo. E a insistência da nossa cultura de que a pessoa precisa resolver as angústias sozinha cria um ciclo tóxico. A pessoa se isola. E o isolamento aumenta a inflamação no corpo, que piora a ansiedade, que gera mais isolamento. É uma bola de neve. O passo seguinte, então, é identificar quando buscar ajuda, né? E entender as desculpas que a gente usa para fugir disso. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Com certeza. Quais são os mitos que atrasam esse tratamento, né? Isso. Lendo o material do Guedes, ele fala sobre a ideia de que a terapia é só para crises extremas. Aquela coisa de que a pessoa precisa estar no fundo do poço para merecer ajuda. É o primeiro grande erro. A premissa básica é: não é preciso estar mal o suficiente para se tratar. Pode ser uma tristeza persistente, uma irritação que não passa. Dificuldade de dormir, sabe? Ou aquela falta de prazer nas coisas simples. Às vezes a pessoa só quer viver com mais qualidade e alinhar os próprios valores. E o autor derruba 4 grandes mitos muito comuns. O primeiro é o clássico, é coisa de gente louca. Que é uma tremenda ignorância. A imensa maioria dos pacientes são pessoas plenamente funcionais buscando qualidade de vida. Exato. O segundo mito é vou ter que falar do passado para sempre. O que também não é verdade. Muitas abordagens focam no presente, na resolução de problemas atuais e no planejamento do futuro. Sim. E o terceiro mito que eu acho sensacional é aquele de que o terapeuta só dá conselho. Pensa bem, se alguém quer só conselhos, pode sentar num bar e conversar com um amigo, certo? Com certeza. E o amigo vai adorar dar palpite. O amigo vai dar a opinião dele, mas o terapeuta atua mais como um espelho de alta resolução, não é? Ele não é um GPS dizendo para onde você tem que virar. Se conectarmos isso com um cenário maior, dar conselhos é a intervenção menos eficaz que existe na psicologia. O papel do profissional é fortalecer a autonomia, não dar respostas prontas de bandeja. Mas olhar nesse espelho deve ser muito desconfortável. Ver todos os defeitos em alta resolução. Bastante desconfortável. E é aí que o paciente foge. E aí me vem uma provocação. Será que as pessoas usam o quarto mito que o autor menciona, a desculpa financeira, de que terapia é muito cara e não vale a pena, para mascarar o medo do custo emocional de se encarar? Sem dúvida alguma. É muito mais fácil dizer que falta tempo ou falta dinheiro do que admitir que está fugindo do incômodo de olhar para si mesmo. A dissonância cognitiva é forte. A gente cria narrativas falsas para se proteger. Sim, e a psicoterapia vai desmantelar essas narrativas. O desconforto existe, ele é real, mas ele é o preço que se paga pela construção da autonomia e da capacidade de escolha real na vida. Além disso, o mito financeiro cai por terra quando vemos opções no SUS, em clínicas escola de universidades
e plataformas super acessíveis hoje em dia. E o custo de não se tratar é sempre, sempre maior. A conta chega na saúde física, nos relacionamentos, no trabalho. É uma conta com juros altíssimos. Mas digamos que a pessoa superou os mitos. Ela entendeu que precisa ir, marcou a sessão. Existe aquele medo do desconhecido, a famosa caixa preta da terapia. A pessoa fica se perguntando o que acontece lá dentro, né? Isso, o que acontece a portas fechadas no consultório? Quais são os resultados reais desse esforço de ir lá toda semana? O Daniel Guedes é muito feliz ao explicar isso de forma prática. O funcionamento da sessão tem basicamente 4 etapas. Tá, e qual seria a primeira? A primeira é o acolhimento inicial. Parece algo banal, mas é profundo. É uma escuta sem julgamentos em um espaço totalmente seguro. E só de não ser julgada, a pessoa já respira aliviada. Exatamente. O sistema de alarme do corpo já dá uma desativada. Aí entramos na segunda etapa, que é a construção de vínculo, a chamada aliança terapêutica. Que é fundamental, né? É o principal fator de eficácia do tratamento. Se não houver aliança, a coisa não flui. Depois vem a terceira fase, que é a exploração e compreensão. É a hora de identificar os padrões repetitivos, aquelas crenças que limitam a pessoa. Os famosos gatilhos. E depois disso? Depois vem a quarta etapa, a mudança e integração. É quando a pessoa começa a desenvolver e aplicar novos recursos na vida real, com o passar do tempo. Não é da noite pro dia. Entendi. Tem uma frase de impacto no material que eu achei brilhante sobre esse processo. O autor diz: o bom terapeuta não faz o caminho, ele ilumina o caminho. É uma síntese perfeita. E os benefícios de percorrer esse caminho iluminado são muito amplos. Conta mais sobre esses benefícios práticos. Olha, vai desde uma clareza maior de objetivos de vida até coisas muito físicas, como a melhora na qualidade do sono. Os relacionamentos ficam mais saudáveis, a comunicação passa a ser muito mais assertiva. A pessoa para de engolir sapo e também para de explodir por qualquer coisa, né? Isso mesmo, a resiliência aumenta e tem uma redução drástica na autossabotagem. Aquela procrastinação crônica, sabe? Sei muito bem. Então, o que isso tudo significa na prática? Significa que a terapia é quase como atualizar o sistema operacional de um computador. Como assim? Gostei da analogia. Pensa assim, a gente vai acumulando aplicativos rodando em segundo plano. Traumas antigos, medos, estresse, eles ficam lá travando a máquina, consumindo memória RAM. A terapia fecha esses aplicativos desnecessários e, de repente, tudo passa a rodar de forma muito mais fluida. Exato, e não é achismo nosso. Existe um respaldo científico enorme para essa atualização de sistema. O Guedes traz números fortes. O material cita que cerca de 75% das pessoas que fazem terapia apresentam benefícios significativos. E a própria OMS reconhece a psicoterapia como um tratamento altamente eficaz para mais de 200 condições diferentes. É um número altíssimo para qualquer tratamento médico. 75% de sucesso. Mas aí eu fico pensando o que acontece com os outros 25%. É uma ótima pergunta. Será que, para essa galera, faltou a tal da aliança terapêutica que o autor menciona lá no passo 2? Ou talvez a pessoa só precisava testar uma abordagem diferente e desistiu cedo demais? Isso levanta uma questão importante, porque mostra que o tratamento psicológico não é uma pílula mágica. Não é um processo passivo onde você senta na cadeira e o psicólogo te cura. Você não toma um remédio e vai dormir esperando efeito. Exatamente. Exige presença, exige tentativa e erro. Como falamos, a aliança terapêutica é essencial. Às vezes o santo não bate, a abordagem não é a ideal para o momento daquela pessoa. E se ela não tentar encontrar o profissional certo, ela cai nessa estatística dos 25%. É como tentar usar um cabo incompatível. Não vai carregar a bateria. Tem que trocar o cabo até encaixar. E para encontrar ajuda, o autor até recomenda buscar referências no Conselho Federal de Psicologia ou em sites confiáveis como Psicologia Praticada, né? Sim, o Psicologia Praticada é um ótimo ponto de partida. O importante é saber que os resultados valem cada gota de suor investida. Vale o investimento de tempo, de energia e, acima de tudo, de coragem. Coragem é a palavra-chave, porque exige muita coragem em encarar os próprios fantasmas. Sem dúvida. Bom,
Caminhando aqui para o nosso encerramento, o grande aprendizado dessa imersão, na minha visão, é que o autocuidado mental definitivamente não é fraqueza. Longe disso. É um ato de inteligência emocional profunda. É a maior prova de maturidade que alguém pode dar. Sim, a terapia cria aquele espaço seguro de transformação. Ela exige que a gente enfrente desconfortos, claro, mas ela devolve leveza, sentido e conexão real com a vida. Tem uma frase do autor no finalzinho que resume tudo. Ele diz que cuidar de si mesmo não é egoísmo, é o fundamento de tudo mais que se quer construir. É a fundação do prédio. Se a base estiver ruim, o resto desaba. Exatamente. Se a mente não está bem, a carreira, a família, os relacionamentos, tudo fica comprometido. E isso me leva a uma reflexão final, algo pra gente deixar ecoando para quem tá nos ouvindo hoje. Manda bala. Pense na quantidade gigantesca de energia, de tempo e de dinheiro que a nossa sociedade investe diariamente para curar o corpo físico ou para criar avatares e personas absolutamente perfeitas nas redes sociais com filtros e ostentação. É uma indústria trilionária. Trilionária. A gente vive tentando provar para o mundo que somos inabaláveis por fora. Mas o que aconteceria com o mundo à nossa volta se aplicássemos apenas uma pequena fração dessa exata urgência e desses mesmos recursos para mapear e tratar as nossas próprias paisagens emocionais internas? Nossa, isso muda tudo. É uma mudança de paradigma. Muda completamente o jogo. Fica a provocação. Bom, muito obrigado a todos por mergulharem com a gente nessa exploração complexa e profunda sobre o material do Daniel Guedes. Muito obrigada pela companhia, pessoal. A gente se encontra na nossa próxima imersão.